Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação, conversando sobre as eleições 2024, eleições municipais, entrevistando aqui os pré-candidatos, né, das eleições, seja de São José dos Campos, né, cidade onde que reside o canal Mesa de Debates, mas também, né, procurando expandir para outros lugares, né, outras cidades aí do Brasil, né? Então, vamos ficar aqui por aqui em São José, né, nessa live, conversar aqui com a Jéssica Marques, ela que é pré-candidata a vereadora, né, pelo PSOL, né? E vamos bater um papo aí sobre a sua pré-candidatura, falar um pouco dos problemas, né, da cidade. Enfim, passo a palavra para a Jéssica fazer sua apresentação, né? Pode se apresentar. Legal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem vai assistir essa live ainda em algum momento, né? Fica gravado aqui no canal. Prazer, Guilherme, estar aqui mais uma vez com você. Já não é a primeira vez que eu apareço aqui no canal, né? Inclusive, já estive em outros momentos eleitorais e em lutas também que a gente encampa aqui na cidade. Então, é sempre bom estar aqui no canal Mesa de Debates para debater sobre o viés da esquerda, né? A realidade que a gente enfrenta, a luta de classes no seu momento, né? E eu acho que a gente está num momento bastante importante agora, então eu saúdo também essa sequência de debates que o Mesa de Debates tem promovido, com pré-candidatos, pré-candidatas, porque eu acho que o período eleitoral ele não pode ser desprezado de maneira alguma pela esquerda, né? Eu acho que existe em alguns setores da esquerda um certo menosprezo por esse processo eleitoral, né? Muitos acham que enfim, que o lugar dos lutadores não é exatamente na eleição, e eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço também, justamente para potencializar o que são as lutas que a gente encampa para fora do parlamento, para fora da política institucional. Né? Então, acho que o parlamento e as eleições não são um fim em si mesmo, mas são um processo rico de disputa, de luta de classes também. Né? Então, obrigada por esse convite, e aí eu espero que a gente tenha uma conversa frutífera aqui no canal. Perfeito. Jéssica, então vamos aí para a primeira pergunta, né? Qual que é o propósito, o objetivo aí que novamente, né, você se lança como pré-candidata a vereadora? Acho que deu uma travada. Jéssica? Eu não consegui escutar direito a primeira pergunta, deu uma travada aqui na Ah, internet. sim, sim. A pergunta que eu faço é qual que é Tá o me ouvindo? propósito aí? Tô escutando. Qual que é o propósito aí da sua pré-candidatura, né? Por que novamente aí você se lança como pré-candidata? Certo, deu uma travada aqui, mas eu consegui entender o sentido da pergunta. Eu sou militante dos movimentos sociais aí da cidade desde 2011, que é quando eu me mudo para cá, né, para São José dos Campos. Eu sou de Minas, sou de uma cidade pequena chamada Paraisópolis, no sul de Minas, onde as pessoas, inclusive, têm muito costume de sair da cidade e ir para cidades maiores procurando melhores condições de vida, né? E foi isso que eu fiz também, né? Saí de Paraisópolis e vim estudar aqui em São José. E comecei a militar no movimento feminista, no movimento estudantil, depois me aproximei dos partidos políticos, entrei no PSOL, entrei no Sindicato dos Servidores, onde hoje eu sou diretora licenciada, né? Um sindicato que lida diretamente com os serviços públicos da cidade. E nessa caminhada de militância coletiva, né, de participação no movimento feminista, no movimento em luta da educação, foi que eu comecei, então, a me enxergar como uma figura pública, e o partido também, né, me ver como uma figura pública, alguém que podia expressar um pouco do que é a luta que a gente vem travando nos últimos anos aqui em São José dos Campos. E eu acho que o intuito dessa campanha, dessa pré-campanha, aliás, é justamente vocacionar o que é um pouco da esquerda aqui em São José dos Campos, né? A gente vive uma cidade
que está numa região muito conservadora, né, tem polos religiosos muito fortes, né, então, do cotidiano da nossa região, a desigualdade social é parte do cotidiano da nossa região, embora nós estejamos numa região e, sobretudo, numa cidade muito rica, a gente está também num local bastante desigual, né, então, o poder público, representado aí por diversos partidos da direita e da extrema-direita, que se transformaram em governo, né, aplicaram políticas antipovo nos últimos anos, e isso a gente observa em vários setores, né, com relação a políticas para as mulheres, para as LGBTs, com relação aos serviços públicos, né, que é uma área onde eu atuo por conta do sindicato de servidores, com relação à educação, com relação à moradia, enfim. Então, o intuito dessa candidatura é justamente tentar ocupar na Câmara sido ocupado nos últimos anos por aqueles e por aquelas que querem transformar essa lógica de desigualdade social da cidade, né? A gente, infelizmente, tem uma Câmara muito conservadora, com 2 vereadoras somente de oposição, e o restante de vereadores que sequer fazem um trabalho mínimo de fiscalização da prefeitura. Tanto é que a gente faz, a gente chama a Câmara de Vereadores, né, sua composição de bancada do Amém, porque é uma bancada que sequer consegue encaminhar uma mínima denúncia, uma fiscalização séria das contas públicas, das atuações da prefeitura, do prefeito Anderson Farias, um prefeito aliado ao bolsonarismo. Então, é esse lugar que a gente quer ocupar, né? Ocupar um espaço para ecoar as lutas que a gente trava fora do parlamento, que a gente acha que se fortalece ainda mais quando chega também no espaço que teria que ser nosso, né? Que para, de fato, dar vazão para as nossas mobilizações, para as nossas necessidades aqui da cidade. Certo. Jéssica, você falou, né, aí, né, da importância da esquerda participar das eleições, né, de não ignorar o processo eleitoral. Então, eu vou fazer 2 perguntas polêmicas em uma, né, já pegando aí o gancho. Eu particularmente, eu vejo que existe um problema inverso, né, que a esquerda se preocupa muito em eleição e não se preocupa na luta. Você não vê esse problema também? E a segunda pergunta né, por que, né, o PSOL, né, fechou uma chapa, né, com o PT, né? A gente entrevistou aqui o Wagner Balieiro, mas, né, colocando a minha posição política, né, o PT, que esse governo aí que tá, né, não consegue negociar com o servidor público, né, em greve, servidor federal, e, né, vide aí a questão do IBAMA, e também, né, não faz nenhum combate aí contra a extrema-direita, enquanto a extrema-direita está crescendo e está atacando a educação, está atacando aí a luta das mulheres e tudo mais. Por que, né, insistir nessa unidade, né, eleitoral? Eu acho, Guilherme, que para a gente responder essa pergunta, basta olhar para a Câmara Municipal. Né? Não é a esquerda que está na Câmara Municipal hegemonizando o debate político. Não é a esquerda que está na realidade da cidade hegemonizando o debate político. Ao contrário. Né? Se fosse assim, a gente não teria eleições. E, infelizmente, então, a esquerda é um setor ainda muito minoritário da luta de classes. Né? A gente está muito aquém de ter a audiência, de ter o espaço, de ter o posicionamento político que a direita, e nos últimos anos a extrema-direita, tem conquistado. Né? E a gente tem sorte ainda de conseguir em momentos chave fazer de movimentos sociais, de partidos políticos. Foi a unidade que a gente fez nas eleições de 2022. Porque se não houvesse uma unidade da esquerda para defender o bolsonarismo, nós correríamos o risco de ter mais 4 anos de Bolsonaro. E aí não é só a esquerda conciliadora de classes como o PT que ia ser perseguida. É toda a esquerda revolucionária, os movimentos sociais, os partidos políticos mais à esquerda. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela
para fazer essa medição de qual realidade que a gente está. Porque é óbvio que seria super fantástico que a gente tivesse uma realidade onde a esquerda hegemonizasse o debate público, a política nacional, institucional, enfim. E a gente não está nessa realidade. Mesmo Lula sendo um governo eleito democraticamente nas últimas eleições, existem inúmeras barreiras, não só dentro da própria leitura do PT, que a gente sabe que é uma esquerda conciliadora, né, tem essa finalidade de fazer essa contraposição à luta de classes, e a gente sabe os limites, tanto é que, pela primeira vez na história do PSOL, o PSOL apostou em apoiar o Lula desde o primeiro turno. Foi algo novo para o nosso partido, desde quando surgimos. Nós sempre tivemos candidaturas próprias nas eleições, mas o pessoal, entendendo o PT como ele entende o PT como um aliado quando o debate é combate ao fascismo, combate à extrema-direita. É claro que a gente também tem diferenças com relação ao método, a forma que faz, a política que o PT tem aplicado, que eu acho que tem sido negligente com relação, por exemplo, à posição dos militares dentro do governo, a vários outros temas, mas eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, menosprezar o que é extrema-direita no nosso país e achar que, de forma isolada, solitária, a esquerda revolucionária vai conseguir ter algum tipo de audiência para derrotar a extrema-direita. E aí, nesse sentido, eu já entro um pouco no cenário municipal, né, no cenário eleitoral aqui da nossa cidade. Foi muito importante, eu reivindico muito essa tática que o pessoal aqui de São José dos Campos adotou de defender a unidade da esquerda nas eleições municipais. Porque, vejamos, vamos olhar o cenário eleitoral municipal. Quem que a gente vê figurando nas primeiras colocações? Nós temos Anderson Farias, que é o atual prefeito, que era vice do Felício Ramute, que se transformou em vice-governador, né, do Tarcísio, um governador bolsonarista, promessa aí para ser, inclusive, candidato à presidência da República nas próximas eleições. Então, uma pessoa com muita influência política. A gente tem aí Eduardo Cury, que já foi prefeito de São José dos Campos, que, quando era prefeito, aprovou um plano de carreira dos servidores municipais, que é o pior que já pôde existir na história da nossa cidade, pior, inclusive, que muitos outros comparados aí na nossa região. É um prefeito que, quando era deputado federal, votou a favor da reforma da Previdência, que é uma reforma liberal, que retira direitos históricos da classe trabalhadora. E a gente tem em terceiro lugar o Dr. Elton, que é um candidato ligado, um pré-candidato ligado a um setor religioso da nossa cidade, que, enquanto deputado estadual, vem promovendo políticas de perseguição às LGBTs. Ele instalou na LESP uma CPI para investigar médicos que supostamente realizam procedimentos antiéticos com crianças trans, o que é uma inverdade, né? E a gente viu a atuação lá do deputado Guilherme Cortes, do PSOL, meu companheiro, meu amigo, inclusive, combatendo essa CPI bizarra. E aí, em quarto lugar, a gente está vendo quem? Wagner Balieiro, candidato do PT, que a gente se soma numa chapa de unidade da esquerda com a Marina, que foi candidata nas últimas eleições municipais aqui em São José dos Campos, a prefeita, que agora vai ser vice do Wagner. Então, por que eu estou falando desse cenário? Né? Porque a gente está vendo a extrema-direita, né, tendo as primeiras colocações, enquanto a esquerda está ali figurando em quarto. Imagina só se o PSOL também saísse de maneira isolada para a cidade, apresentando um programa de esquerda, que teria muito menos audiência do que é a audiência do partido maior da esquerda aqui na cidade, da esquerda nacionalmente, que é o PT. A gente precisa estar junto com o PT para sair de maneira unitária na cidade, demonstrando que nós podemos construir um projeto comum, um programa comum para defender na cidade, que tenham pontos de acúmulos que são acúmulos comuns entre PT e PSOL e movimentos sociais da cidade que vão também defender essa chapa, como o MST na cidade, o Armazém do Campo, vários sindicatos. Então, será que seria produtivo ter uma chapa do PSOL saindo de maneira isolada, com menos audiência, com menos apoio, para discutir a realidade municipal diante de uma realidade em que a extrema-direita está hegemonizando completamente o debate público? Eu acho que poderia ser confortável ter esse posicionamento político,
porque aí você não tem problema nenhum. Você sai, você apresenta sua chapa, você não tem audiência com ninguém, você não consegue ter um grande número de votos, né? Às vezes até tem, mas fica muito aquém da realidade, né? Numa possível eleição, e isso faz com que a gente dê passos atrás, porque não consegue conversar com as pessoas, não consegue demonstrar para a população que, diante do perigo da extrema-direita, a esquerda sequer conseguiu se unificar. Eu acho que é deseducativo quando a gente acha que só existe um partido, que é o Partido Revolucionário, que só existe um movimento, que é o movimento revolucionário. Eu acho que em momentos em que a extrema-direita está tão fortalecida, a esquerda, entendermos a necessidade de unidades. E isso não significa que essas unidades não sejam problemáticas, porque existem programas diferentes dos partidos, né? O PT acredita uma coisa, o PSOL acredita numa outra coisa, o PCdoB numa outra coisa, tanto porque são partidos diferentes, certo? E que atuam na luta de classes de maneira diferente, né? Tem visões diferentes sobre a realidade, mas que no momento chave como esse, momento fundamental como esse, que é o momento das eleições, se unifica para dizer para a população em geral que a esquerda está junto para apresentar um programa que tem como prioridade reverter a lógica daquilo que é apresentado pelos 3 principais candidatos, que estão aí nas 3 primeiras colocações, que são candidatos do bolsonarismo, né? São 3 facetas do bolsonarismo disputando entre si, que no final das contas vão se unificar para defender os direitos da burguesia da cidade, do bolsonarismo da cidade. Então, acho que é educativo, é fundamental, é necessário e é responsável que a gente tenha uma chapa de unidade por todos esses argumentos aí que eu listei para você. Jéssica, última pergunta em relação a isso, para a gente, né, avançar no debate e falar, né, de problemas da cidade. Eu, né, de novo, novamente uma posição, né, pessoal minha, né, eu reivindico muito, né, as lutas que estão acontecendo na Argentina contra Milei, né, que o Milei foi eleito uma semana, na semana seguinte já estava acontecendo aí manifestações, teve 2 greves gerais. Por que não seguir esse mesmo exemplo? Né, porque acho que falta isso no Brasil, né, de seguir esse exemplo de luta aí, como está fazendo aí o Milei, né, ter lá na Argentina tem uma esquerda forte, né, que é a FIT, que também reivindico, né, inclusive a gente já conversou isso já. Por que não, né, seguir esse exemplo na luta contra a extrema-direita? Eu acho que a gente foi por um caminho parecido, né, quando a gente teve os grandes enfrentamentos contra o bolsonarismo, né? E a gente conseguiu, no final das contas, eleger um outro presidente derrotando o Bolsonaro. Eu acho que esse elemento, ele não pode ser menosprezado de maneira alguma. Afinal de contas, a Argentina elegeu o Milei. Nós não elegemos o Bolsonaro. A gente deu um passo à frente na luta de classes quando a gente conseguiu derrotar o bolsonarismo. E isso foi feito também porque houve a unidade da esquerda. Eu acho que a esquerda estava muito correta quando ela disse que a gente tinha que votar no Lula, sim, com toda a crítica que se tem sobre esse partido, sobre o seu plano de governo, as limitações, porque a gente tem uma realidade em que o bolsonarismo segue sendo muito forte, né? Segue impactando e segue pautando a realidade nacionalmente, né? E aí, eu acho que isso traz também responsabilidades para a esquerda depois das eleições. Eu acho que, de fato, a gente tinha que estar muito mais organizado do que a gente está, né? Acho que a gente tinha que estar mais organizado para cobrar desse governo aquilo que foi o programa de campanha, né? E eu acho que foi muito importante, e eu acho não, tenho certeza que foi muito importante ir para as ruas lá em 2022 para dizer que a gente queria a revogação da reforma da Previdência, feita lá por Temer, na verdade feito pelo Bolsonaro, mas que tentou ser aplicada pelo Temer, que a gente queria a revogação da reforma trabalhista, que a gente quer a revogação do teto dos gastos, e no final das contas a gente está vendo que há muitas... Não que seja uma surpresa, mas há mais limitações nesse governo do que a gente imaginava. Também porque a gente tem, dentro do parlamento, um parlamento hegemonizado pela extrema-direita também. Os embates deles são muitos, né? Então, eu acho, de fato, que deveria existir mais unidade da esquerda, mais cobrança, mas também
uma cobrança que ela esteja num nível em que seja possível construir pontes com aquelas pessoas que têm referência ainda no Lula, né? O Lula, mesmo com todos os equívocos dos governos passados, ele foi uma figura que foi extremamente estigmatizada pela extrema-direita, né? Não só o Lula como a Dilma também, né? O golpe que ocorreu em 2016, que tirou a Dilma do poder, colocou Temer, fez com que o antipetismo, né, e a raiva contra o PT se espalhasse por setores amplos da sociedade, minando o Partido dos Trabalhadores, não pelo que eles não fizeram para a classe trabalhadora, mas pelo que eles não fizeram para a burguesia. Então, muito da esquerda, inclusive, caiu nesse bolo, né, de antipetismo, julgando que o antipetismo poderia ser saudável para a luta de classes, no sentido que boa parte da sociedade estava criticando o governo petista. Na verdade, o antipetismo ele foi cruel, inclusive, com a esquerda revolucionária, porque quem odiava o PT odiava também o MST, odiava o MTST, odiava o sindicato, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento negro. Então, hoje, a gente precisa entender que se a realidade é hegemonizada pela extrema-direita, e ela infelizmente ainda mesmo que a gente tenha o Lula no poder, a gente precisa ter a crítica na medida certa, no sentido de cobrar aquilo que as urnas elegeram, ou seja, que exista a revogação das reformas que fazem com que a vida do povo trabalhador brasileiro piore, tenha piorado nos últimos anos, sobretudo nos anos do bolsonarismo, né, que eu acho que foi um declínio maior com relação a dignidade de vida do nosso povo, mas também entendendo que algumas pautas, quando a gente faz o debate pela esquerda, elas não podem fazer coro com o bolsonarismo, não podem fazer coro com o antipetismo, porque aí é fazer o jogo da classe dominante. Aí é a ação da gente fazer a cobrança do que é preciso fazer esse debate com a nossa realidade, né? Que a gente precisa fortalecer as nossas entidades de luta, os nossos movimentos sociais, cobrar que o governo fortaleça também esse polo, né? Consiga apoiar as mobilizações que estão colocadas nas ruas, porque acho que isso é fundamental, e a gente viu um exemplo muito importante com relação a isso, que foi o movimento feminista no último período. Eu acho muito louco, né? Porque às vezes o movimento feminista ele é visto de forma apartada da luta de classes, né? Se as mulheres não tivessem ido para as ruas derrotar o PL do estupro, a gente teria essa PL tendo sido pautada aí e não tendo sido cancelada como foi feita pelo Lira, né? Isso também é luta de classes, também é a unidade da esquerda. Foram diferentes setores da esquerda que foram para as ruas com seus movimentos feministas, lutando ao lado das mulheres, né? Junto com as mulheres, tendo as mulheres compondo esses movimentos. Então, eu acho que o exemplo da Argentina, ele fala sobre alguns temas importantes, mas não dá para não fazer um paralelo específico, assim, um paralelo específico não, desculpa, um paralelo como se fosse igual, né? A luta da esquerda na Argentina e a luta da esquerda no Brasil. Primeiro, porque a gente não vive mais um governo bolsonarista, a gente tem outra realidade. E a gente tem lutas também acontecendo aqui que precisam ser valorizadas pela própria esquerda aqui, que tem a ver com a luta do movimento feminista. Em que pese que a gente precisa avançar muito, porque tem muita coisa para lutar, né, no nosso país. Não, sim. Então vamos avançar esse debate, né, e entrar para os problemas da cidade também, né? E Jéssica, né? Sobre a questão dos servidores, né, a gente sabe que os servidores aí passou por uma reforma da Previdência horrível, né, que rebaixou a qualidade de vida dos servidores e outras demandas também. O que você pretende levar da luta dos servidores aí nessas eleições? Certo. Acho que essa pergunta é muito importante, né? Eu venho de um processo de mobilização muito intenso da minha categoria, né? Você acompanhou, teve lá lado a lado de diversas lutas que a gente travou contra a prefeitura e contra a Câmara, lutando pelo básico, né? Que é o direito à aposentadoria digna, que é direito a plano de carreira digno, que é direito à reposição salarial da inflação,
que são direitos que foram negados consecutivamente pelos últimos governos, né? A gente vivenciou e está passando por isso ainda aqui em São José dos Campos, pela pior reforma da Previdência já feita em todo o país. Né? O Bolsonaro fez a reforma da Previdência nacionalmente, depois ela recaiu estadualmente, depois ela foi aplicada em São José, e essa reforma da Previdência que foi aplicada em São José, ela é a mais cruel porque ela retira 14% mensalmente de cada aposentadoria dos aposentados do Serviço Público Municipal a partir de um salário mínimo. Né? Antes, e em outros lugares onde a reforma da Previdência foi feita, não que ela não tenha sido cruel também, porque toda a reforma da Previdência é um ataque brutal a direitos básicos, né, direitos trabalhistas básicos de seguridade social, mas aqui ela foi feita a partir de um salário mínimo, ela é descontada a partir de um salário mínimo, em outros lugares ela é descontada a partir do teto do INSS, que é cerca de R$7.000. Então, esse valor descontado mensalmente dos aposentados da prefeitura pode parecer algo específico de uma categoria, mas diz muito sobre toda a política aplicada pelo governo municipal. Porque se a prefeitura sequer cuida de servidores aposentados, maioria idosos, que trabalharam a vida toda no setor público, servindo a população, como é que ela vai cuidar e vai garantir direitos para o restante da cidade? Né? Eu acho que é sintomático que a gente tenha uma prefeitura que sequer se preocupe com a população que está hoje em situação mais fragilizada, mais próxima à vulnerabilidade, que é quem é idoso, quem é aposentado, quem recebe um pouco mais de salário mínimo, que é a maioria dos aposentados da prefeitura, né? Então, acho que levar essa luta para a Câmara de São José é entender que o Instituto da Previdência do Servidor Municipal é um patrimônio do servidor municipal e que a prefeitura não pode seguir realizando rombo nas contas do Instituto e jogando esse rombo para as costas dos servidores como se fosse nossa responsabilidade, aplicando, então, essa reforma, né, que a gente está lutando para que seja revogada. Junto com isso, tem vários outros temas relacionados aos direitos dos servidores que eles estão intimamente ligados à garantia de serviço público para toda a população. Porque às vezes a gente fala assim, beleza, vou lutar pelo direito dos servidores. Não é o direito de um setor específico da cidade. Quando a gente tem servidores valorizados, nós temos serviços públicos garantidos para a maioria da população, que é a maioria pobre, que é a maioria de mulheres, que é a maioria das periferias da cidade, que mais necessitam de serviços públicos de qualidade. Então, se a gente não tem um professor, uma professora que receba o que é o mínimo, que é a nossa base salarial, e a prefeitura não paga o mínimo do piso salarial do professor da rede municipal, se a gente não tem um professor recebendo o mínimo que deveria receber, que é o que está em lei nacionalmente, a gente vai ter um professor esgotado, porque vai ter que trabalhar em outras escolas, em outras redes de educação para conseguir completar a sua renda, vai ter um professor que sequer consegue seguir estudando, se formando ainda mais para garantir uma aula de qualidade, vai ter um professor que não vai conseguir preparar suas aulas com mais qualidade, porque não vai ter tempo por conta do excesso de trabalho, e isso acarreta na questão da saúde mental, né? A gente tem uma rede municipal de professores adoecidos. Você entra numa sala de professores, você conversa com um, com outro, com outra, você vai ver que está todo mundo ali tomando medicamento de saúde mental. Por quê? Porque é uma realidade extremamente desgastante e sem o mínimo de valorização. E isso faz com que a gente tenha atendimento com menos garantia de qualidade para a população. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma cidade que ela é intitulada Cidade Inteligente. Cidade da Educação 5.0, cidade resiliente e sustentável, cidade inteligente. Mas essa sustentabilidade, essa inteligência, essa tecnologia, essa educação 5.0, ela não se aplica quando a gente pensa na maioria da população, que a maioria é pobre, que a maioria é em situação de vulnerabilidade, que a maioria que recebe Bolsa Família, porque esses setores estão vivendo desgaste na hora de conseguir sua moradia. A gente não tem projeto habitacional em prática na cidade há anos. Então, moradia popular não existe na prática, né? Então, uma população de uma cidade que é muito rica, tem um dos maiores PIBs nacionais, mas que, ao mesmo tempo, é uma cidade extremamente desigual. E eu acho que a Câmara deveria cumprir esse papel de fiscalizar as contas públicas, no sentido de garantir o mínimo de lisura nos processos licitatórios, nos gastos da prefeitura,
para entender aonde é que essa cidade inteligente, essa cidade resiliente, sustentável, 5.0, existe e está sendo aplicada, porque para a população vulnerável, para a população de baixa renda, essa cidade não existe. Né? São José pode ser a cidade rica, mas é a cidade da desigualdade social. Basta a gente olhar para as periferias da cidade, que você sai de uma periferia e entra num bairro nobre, parece outra cidade. Então, a cidade do Anderson Farias, a cidade do Cury, essa cidade dos ricos, mas a maioria da população é uma população pobre, marginalizada, que está vivendo aí com pouco acesso a serviços públicos de qualidade por uma opção política, porque a prefeitura tem feito, então, cada vez mais o sucateamento dos serviços públicos. E aí eu entro no outro tema, para a gente poder pensar em serviços públicos, né? A gente está vivendo aqui em São José dos Campos algo que é nacional, né, não é de hoje, que é o processo de terceirização e privatização de serviços públicos. A gente tem quase todas as creches da rede municipal já terceirizadas, elas não estão ligadas diretamente à prefeitura, elas são organizações sociais contratadas por meio de licitação. Então, dinheiro do Fundeb, dinheiro público, enriquecendo bolso de empresário, enriquecendo bolso de organização social, que não tem preocupação com a qualidade da educação, mas sim preocupação com o valor da licitação e o quanto desse valor vai gerar lucro. A gente tem inúmeras UBSs e UPAs que também já passaram por processos de terceirização, se não completa da unidade, de parte, né, o atendimento, um setor ou outro. A própria Urban, que é essa empresa meio pública, meio privada, que tem um monte de irregularidade. A gente viu recentemente o Ministério Público instaurando uma investigação sobre cargos comissionados na Urban. Também tem esse problema na rede municipal, né? Não só na rede indireta, mas na rede direta. Os contratos de cargo comissionado, que são pessoas que não necessariamente são servidores de carreira, mas que são contratados para atuar no serviço público sem ganhando salários às vezes muito mais altos que os servidores de carreira e que não passam por nenhum tipo de prova, que não passam por concurso, que são pessoas mais ligadas a definições políticas de quem está liderando ali a prefeitura da cidade. Muitos deles, inclusive, de favor para os vereadores da Câmara. Inclusive é isso, né? Muitos dos vereadores, eles indicam pessoas para o prefeito, para que o prefeito direcione essas pessoas de confiança dos vereadores para esses cargos comissionados. E aí fica esse toma lá da cá, né? O vereador vota com o prefeito e o prefeito, então, garante o seu cargo comissionado, né, em determinados setores da cidade. Então, esse processo de terceirização, de privatização, de cargo comissionado, sugando dinheiro público, né, precarizando a condição do serviço público, e aí a gente tem também a questão do Parque da Cidade agora, que a prefeitura está querendo privatizar também. Tudo isso faz parte do nosso programa, né, da esquerda, de conjunto, e também que eu vou defender nas eleições, no período da campanha, né? A gente está agora na pré-campanha, não dá para falar em proposta, mas dá para falar um pouco desse intuito que tem a nossa pré-candidatura, né, que é defender a qualidade dos serviços públicos, os concursos públicos, a ligação direta do setor público com a própria prefeitura para garantir direitos para a população mais pobre, né, que é quem mais necessita e quem precisa de serviços públicos de qualidade. Certo. E, Jéssica, falar da pauta das mulheres em São José dos Campos, né? Recentemente, acho que eu vi no jornal Vale, né, que teve mais uma vítima de feminicídio aqui na cidade. E como que você enxerga essa questão das mulheres em São José, seja questão, né, de violência, de política pública? Certo. Olha só, a gente tem dados muito alarmantes com relação à segurança das mulheres, né? Dados que são públicos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, dados que demonstram que a violência contra as mulheres é uma realidade muito dramática no Vale do Paraíba de conjunto, mas também em São José dos Campos. O número de estupros, né, nesse primeiro semestre já superam 64 que foram denunciados. Isso porque a gente sabe que o estupro ainda é cheio de tabus e subnotificado, então esse crime ainda segue muito invisibilizado, né? Então a gente não tem, se existe esse número alarmante, a realidade é pior ainda, né? Então
eu acho que essa realidade ela é um pouco expressão do que é a situação de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, né? São José dos Campos é uma cidade que, pela lei federal aprovada no ano passado pelo Lula, já deveria ter uma delegacia das mulheres, né, a DDM, Delegacia de Defesa das Mulheres, 24 horas. São José não tem uma delegacia das mulheres 24 horas, o que é um absurdo, visto que é lei e visto que a realidade de violência contra as mulheres é uma constante na nossa cidade. Então, todos os dias, né, a gente sabe, a gente vê, a gente acompanha mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? As vítimas de feminicídio, elas inclusive são pessoas, são mulheres que antes delas serem assassinadas pelos companheiros, ex-companheiros, pessoas muito próximas, né? Elas já haviam sofrido pelo menos violência, uma violência antes dessa situação de feminicídio acontecer. Então, 1 a cada 3 mulheres assassinadas já sofreu algum tipo de violência anteriormente à violência que tirou a vida dessas mulheres. Ou seja, se essa mulher já sofreu violência antes, qual foi o espaço, né? Qual foi a política pública que não existiu na vida dessa mulher que possibilitou que essa mulher não conseguisse, que impossibilitou essa mulher de conseguir fazer essa denúncia, que impossibilitou essa mulher de se ver longe do seu agressor, né, desse machista feminicida. Então, isso demonstra para nós, né, a necessidade concreta de garantir políticas públicas para as mulheres. Inclusive, a gente vai lançar agora um movimento, né, em defesa da Delegacia das Mulheres 24 horas aqui na cidade, porque não dá para a gente seguir contabilizando mulheres mortas o tempo todo, né, sem fazer nada para mudar essa realidade. Então, até convido você, Guilherme, a assinar o nosso abaixo-assinado, fazer parte do movimento também, depois a Resistência Feminista, né, que vai encampar essa luta, se quiser entrevistar também, para poder falar um pouco mais sobre essa realidade, já coloco aqui a disponibilidade do nosso coletivo de falar com você sobre esse tema, porque a gente vai começar a coletar assinaturas, lançar esse movimento aí para ver se a gente consegue, então, ter um apelo público para essa pauta que é extremamente cara para as mulheres na cidade. Sem contar muitos outros temas, né? Não basta só uma delegacia de defesa contra as mulheres, de defesa da vida das mulheres. A gente precisa de outras políticas públicas. A gente precisa de política pública contra o assédio sexual. E é uma constante também, vira e mexe, sai na imprensa, enfim, a gente vê aí rodando na internet, nos veículos de comunicação, mulheres que são assediadas dentro do transporte coletivo, né? É muito, muito comum esse tipo de crime, né? O abuso, a importunação sexual. E muitas vezes os agressores saem ilesos. E a gente não quer somente que esses agressores eles sejam responsabilizados, porque a gente quer uma política preventiva, a gente não quer que nenhuma mulher sofra esse tipo de violência. Então é preciso que tenha programa informativo dentro dos ônibus, propaganda informativa nos ônibus, na televisão, nos órgãos públicos. Tem outro tema bastante importante também, que é a questão da pobreza menstrual. Esse tema ganhou mais relevância ultimamente, porque essa pauta, né, esse termo pobreza menstrual sequer era mencionado anteriormente, sequer era visto como uma violência, que são as mulheres que não têm acesso a absorventes e nesse momento, né, da menstruação, que é uma realidade, né? Quantas alunas eu já não tive que pediam para mim, na hora que estavam menstruadas, um absorvente emprestado, ou tinham que ir na direção pedir um absorvente emprestado. E parte da realidade das meninas brasileiras hoje é de faltar à escola quando estão menstruadas porque não tem absorvente, não vão para a escola porque como é que vai sangrando para a escola? Então isso implica na evasão escolar, isso implica na autoestima, isso implica em vários outros elementos. Existe uma lei já aprovada na Câmara que garante a distribuição em órgãos públicos do absorvente, mas você acha que esse absorvente está sendo disponibilizado? Não está sendo disponibilizado. E o papel da Câmara é o quê? É fiscalizar se essa lei está sendo cumprida pelo poder público, pela prefeitura, e não está. Então, me parece que essa chamada cidade inteligente, né, dessa propaganda maravilhosa que é colocada o tempo todo na televisão, nas redes sociais, ela não se aplica justamente para, como eu estava falando anteriormente, para os setores mais vulnerabilizados, né? Então, a gente quer... esse é um eixo central, né, da nossa luta e também vai ser um eixo central no período da campanha eleitoral, né? Garantia de direitos para a vida das mulheres.
Certo. E, Jéssica, né, falar um pouco, né, de regularização fundiária, né? Primeiramente, como que você enxerga, vê o problema, né, do banhado, né, de São José, que é uma luta de extrema importância na minha avaliação, e de outros bairros também que estão em situação irregular, da prefeitura que demole casas, né, precariedade dos bairros. Eu acho que esse é um dos temas mais importantes da cidade. Garantir moradia digna é o primeiro passo para a garantia de outros direitos. Quem tem uma casa digna para morar consegue se estruturar melhor, ter um endereço para ter um trabalho, né? Porque inclusive nem isso parte dos moradores de bairros irregulares acessam, né? Que é a garantia de um endereço para você colocar no seu currículo, você receber uma carta, que é um negócio básico, né? De direito de uma pessoa, de uma família. Falar sobre direito à moradia tem a ver também com falar sobre meio ambiente, e quando a gente garante moradia digna, a gente precisa pensar também em como essa pessoa vai lidar com o espaço onde ela vive, então isso também tem que ser estruturado pelo poder público. E a gente vive numa cidade, né, que mais demole casa do que constrói casa, mais expulsa gente do que garante moradia para as famílias. É uma cidade que tem uma lei municipal que acelera o processo de expulsão, de demolição de casas na cidade. A Prefeitura de São José dos Campos, eu vou exagerar agora, mas quase demole tantas casas quanto derruba árvores, né? Que é a prefeitura que mais derruba árvores aí que a gente conhece, né? Gasta milhões de reais em licitação para demolição de árvores de empresas terceirizadas que ganham essas licitações e acabam com esse patrimônio ambiental que a gente tem na nossa cidade, né? Mas voltando para o eixo da moradia, eu acho que é imperioso, é fundamental um programa de habitação que funcione na cidade, né? A gente está com um programa de habitação parado, e isso implica em não garantir moradia para parte da população, que aí precisa ir para os bairros em situação de vulnerabilidade, bairros com risco, né, de desabamento, e a gente está vendo crise ambiental e emergência climática que amplia, né, a possibilidade dessas tragédias, né, causadas pelo aquecimento global, pela emergência climática, se acentuarem também causadas pelo poder público, que não garante moradia digna, e aí, portanto, essas pessoas precisam estar em situação de vulnerabilidade nos seus locais de moradia. Então, acho que é preciso isso, em primeiro lugar, um programa de habitação que funcione, né, que aconteça, e também um processo de regularização dos bairros que estão irregulares hoje, que são centenas de bairros irregulares em São José dos Campos. O Banhado é um espaço que tem uma relevância na mídia por toda a luta travada pelos moradores do Banhado, né? Uma luta centenária, essa comunidade está preservando esse espaço, preservando o meio ambiente naquele local há muitos e muitos anos, né? Há dezenas de anos, há mais de um século. Então, essa visibilidade, ela demonstra para a gente a ponta do iceberg, né? O que acontece no Banhado é a ponta do iceberg, porque existem muitos outros locais na cidade, pessoas vivendo em bairros irregulares, lutando pela regularização desses bairros, mas que não possuem, a prefeitura não garante essa regularização, porque muitas vezes esses espaços estão ali sendo valorizados para especulação imobiliária. E a gente tem um exemplo fatídico aqui em São José dos Campos, que é um exemplo nacional, que foi um exemplo da tragédia do que aconteceu no Pinheirinho, né? Um terreno que tem um dono que devia centenas de impostos, cujo valor já era mais alto do que o próprio valor do terreno, mas que passou por um processo truculento de retirada de centenas de famílias que ali viviam, justamente para garantir a valorização para a especulação imobiliária daquele local, né? Enquanto essas pessoas foram colocadas num outro bairro muito distante ao Pinheirinho dos Palmares hoje, que com muita luta, inclusive, garantiram aquelas moradias, porque aquelas moradias não foram dadas, não caíram do céu, foram fruto de luta, de mobilização desse setor bravo, né, que bravamente lutou pelo direito à moradia, mas isso demonstra muito do que é a política municipal com relação à garantia de moradia digna, garantia de habitação.
é uma política antipovo, higienista, que quer expulsar para as periferias cada vez mais distantes do centro a população pobre, e os locais mais avaliados do ponto de vista econômico vão valorizando, não vão sendo regularizados por conta da especulação imobiliária, né? E aí eu acho que esse tema ele precisa ser muito debatido nas eleições, né? Porque acho que o direito à moradia, como eu disse anteriormente, é um direito que garante outros direitos. Certo. E, ô Jéssica, nas eleições passadas, né, aconteceu uma injustiça com você, né, que era para você ter sido eleita, né, por conta aí da quantidade de votos e acabou não sendo aí por conta, né, de coeficiente eleitoral, né, essas manobras que existem aí na democracia burguesa. E eu queria saber de você, né, o que que você pensa disso, né, qual que depois aí desses 4 anos, né, como que você viu toda essa questão aí que envolveu você? Certo. Eu adoro lembrar desse período da campanha de 2020, porque foi uma campanha muito coletiva, uma campanha que tinha pouquíssimo dinheiro, mas que tinha muito ativismo, muita gente acreditando na campanha, não só do ponto de vista individual, assim, eu gosto da Jéssica, vou votar na Jéssica, mas eu gosto do PSOL, vou votar no PSOL, eu gosto da Jéssica porque ela defende isso e aquilo, a gente precisa disso, daquilo. Então, foi uma campanha que, com o caminhar do processo eleitoral, da campanha em si, né, foi agregando gente, foi estimulando ativistas, muita gente entrou para distribuir panfleto, para fazer uma arte que vai para as redes sociais, muitos voluntários ativistas que entraram na campanha, e eu acho que o resultado, né, o número de votos que a gente teve, né, que foram 5.147, que é um volume esplendoroso de votos, ele indica muito da potência que tem e do espaço que tem a esquerda na cidade. Desculpa. A gente sabe que a gente está num espaço conservador, um espaço difícil, um espaço perigoso para as mulheres, para os LGBTs, por conta do preconceito, mas a gente sabe também que quando a gente se organiza, a gente também consegue pautar a política, a gente consegue ir para a rua, a gente consegue ocupar os espaços, e acho que 2020 foi um pouco disso. Muita organização, muita vontade de transformar essas resistências que muitas vezes estão isoladas em uma resistência coletiva, e eu acho que isso resultou, então, no processo eleitoral que nós tivemos, que é essa candidatura que teve a sexta colocação. Nós fomos a sexta candidatura mais votada da cidade. Você imagina isso, assim, tendo uma das campanhas com o menor valor investido na campanha? Foi muito voluntário, foi algo que encantou mesmo, assim, que engajou pessoas. E eu vejo que essa nossa pré-campanha e depois a campanha vai ter também esse potencial. E aí, sobre a questão da injustiça e tal, é isso. A gente está jogando com um poder em um espaço que não é nosso, né? Nós que somos militantes, a gente está acostumado a fazer o quê? A ir para a rua, discutir com as pessoas, a fazer manifestação, a pautar política pública nos espaços onde a gente atua. Mas as regras do jogo eleitoral, elas ainda estão sendo mastigadas por nós, né? Porque nosso terreno de luta é outro. E agora eu acho que a gente se profissionalizou um pouco mais, né? Aprendeu um pouco mais com o processo eleitoral, aprendeu que é preciso aliar a luta que a gente faz na rua com o espaço do parlamento, entendendo as regras desse espaço para ocupá-lo e subvertê-lo, né? Então eu acho que a chapa do PSOL esse ano está muito maior. Não só acho, né? Tenho certeza. A gente vai ver na convenção agora eleitoral que vai acontecer quarta-feira. Inclusive já te convido, que vai ser uma conferência eleitoral, a convenção eleitoral, né, do PT e do PSOL, vai ser na quarta-feira, dia 24, vai ser um momento bem importante, então acho que vai ser bastante importante a cobertura do mês de debates. E na convenção eleitoral a gente vai ver, a chapa do PSOL cresceu, a unidade da esquerda também possibilita que a gente consiga chegar em mais gente, em mais espaços, e eu acho que esse ano é o que eu tenho dito em todos os espaços, chegou a nossa vez, né?
Acho que chegou a vez da gente ter pelo menos uma cadeira, a primeira cadeira do pessoal na Câmara de São José, que vai ser a primeira do Vale do Paraíba, né? Eu acho que é um processo que vai precisar contar com muito trabalho voluntário, como sempre, porque o nosso DNA é esse, né? De trabalho de formiguinha, de aos poucos conquistando cada vez mais gente para atuar junto, para ir para a rua junto. E estou esperançosa com esse processo eleitoral. Eu acho que a gente vai conseguir conquistar um espaço que a gente não tinha antes, que vai potencializar, vai fortalecer muito a luta da esquerda aqui na cidade. Eu acho que se a gente não for para ocupar o parlamento com esse intuito de fortalecer as lutas, a gente não tem nem que ocupar. A gente tem que estar lá mesmo para fazer barulho, para fazer o que a gente tem que fazer, o que deveria ser feito, né? Potencializar as lutas e garantir dignidade para o nosso povo. Jéssica, vou fazer uma pergunta mais polêmica para você em relação caso você, em relação aí à sua pré-candidatura, né? Caso você, a Jéssica, for eleita, você abdicaria a mão, né, do salário de um vereador que é bem mais alto que o salário de um trabalhador comum? Não, muito sério. Não abdicar tudo, né? Que não dá para viver sem salário, mas abdicar boa parte desse salário. Eu não sei como fica isso do ponto de vista das legislações eleitorais, das legislações burguesas, tipo doação do salário, não sei como isso funciona, mas certamente o mandato do PSOL é um mandato que não tem como intuito fazer carreira política, né, enriquecer pessoalmente. Né? A nossa luta e o nosso espaço ocupado no parlamento tem um objetivo, tem vários objetivos, obviamente, mas tem um objetivo principal: fortalecer a mobilização. Então, eu acho extremamente injusto, surreal, que a cidade que não paga o piso da categoria docente pague um salário de vereador estratosférico, que aqui a gente eu não lembro mais qual é o valor, mas é mais de 15 mil reais por conta da última 18 mudança. Mil. Oi? 18 mil. 18 mil, obrigada. Olha, é surreal que a gente tenha um vereador ganhando 18 mil. Certamente, essa injustiça a gente precisa combater dentro do nosso mandato e de forma geral na sociedade, né? Colocando o quão absurdo significa um vereador receber um salário que não tem ligação com o que é a realidade da classe trabalhadora no Brasil hoje. Então, eu não sei como poderia responder, assim, que simplesmente vou abrir mão, não vou receber esse salário, porque eu não sei como que fica isso do ponto de vista jurídico e tal, mas não é e não será o meu intuito, o intuito do PSOL, né? Porque a gente vê isso em todas as cadeiras do PSOL, todos os parlamentares do PSOL não estão nesse espaço para fazer enriquecimento pessoal, estão nesse espaço para garantir luta, né? Mobilização, garantir fiscalização, garantir o fortalecimento mesmo dos movimentos sociais da nossa luta. Você falou, né, no começo da entrevista, né, do Guilherme Cortes. Como que funciona com o Guilherme? Boa pergunta. Eu não sei responder, Guilherme. Mas amanhã o Guilherme vai estar aqui em São José. E aí, se você encontrar com ele pessoalmente, eu acho que a gente poderia fazer essa pergunta para ele. Ele vai vir fazer uma visita aqui no Banhado, vai também no Armazém do Campo, conversar com a MST, vai fazer algumas outras agendas aqui na cidade, vai na Unesp, porque inclusive destinou emendas parlamentares para a Unesp, né? E aí eu acho que a gente poderia fazer essa pergunta juntos, porque de fato eu não sei como funciona, então não daria para inventar aqui uma resposta genérica, não. Certo, agora para a gente fechar aqui a nossa entrevista, né, falar aí da questão LGBT, como que você enxerga esse tema aí em São José? Eu acho que se assemelha muito à situação das mulheres aqui na cidade. É isso, os setores considerados minorias, né, porque são minorias em direitos, têm vivenciado a falta de políticas públicas para garantir dignidade, né? E aqui em São José dos Campos existem muitas demandas, sobretudo com relação à saúde das pessoas LGBTs. E eu acho que a gente precisa entrar muito nessa pauta, porque o nosso país segue sendo um país que mais mata LGBT, sobretudo pessoas trans, em todo o mundo. Né? Então, a cidade de São José dos Campos tem que garantir que as LGBTs tenham segurança, tenham trabalho, tenham acesso à saúde de maneira não discriminatória,
Então, a gente precisa de um centro de referência de saúde para as LGBTs, sobretudo para as pessoas trans, aqui na cidade. Já passou da hora da gente ter esse local de referência para garantir dignidade básica para as pessoas LGBTs, né? E eu sou uma pessoa LGBT, então eu acho que esse debate ele precisa acontecer. Garantir também que a gente tenha dentro das escolas a luta contra qualquer tipo de violência contra as LGBTs, porque infelizmente a realidade hoje, nacionalmente, é que a evasão escolar entre as LGBTs é enorme, porque sofrem o preconceito dentro da escola, a LGBTfobia. Então, as escolas precisam estar preparadas também para garantir que haja liberdade para debater sobre identidade de gênero e orientação sexual, garantindo dignidade para todo mundo. Né? Infelizmente, a gente tem uma prefeitura que está muito pautada por perseguir educadores. Né? A gente viu recentemente o episódio lamentável da retirada do livro Os Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas das escolas, sem nenhuma justificativa que não seja política e ideológica. E esse episódio é a ponta do iceberg para a realidade mais geral que está colocada na educação municipal, que é a impossibilidade de ter debates necessários para a sociedade dentro das escolas, pelo medo de perseguição que os educadores podem sofrer. Né? Então, a gente precisa garantir a liberdade, programas, né, de incentivo a esse debate que garanta o respeito à diversidade sexual e de gênero dentro das escolas, assim como o debate de combate ao racismo, que infelizmente é um debate que, embora seja lei também, a gente tem as leis que garantem o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, africana e brasileira nas escolas, e isso, infelizmente, ele é pouco apoiado, né? Os professores fazem aquilo que eles podem nessa realidade, mas a responsabilidade para garantir que esse debate aconteça dentro das escolas é da própria Secretaria de Educação. E aí eu tô aqui com o meu gatinho, que tá brincando aqui com a gente na câmera. Então, acho que, né? Então, acho que é isso aí, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação, né, da Jéssica. Sempre bom, né, fazer esse diálogo, né, debater algumas questões, divergir, né, também em outras delas, né, que acho que é bastante importante, né, mas sempre bom, né, fazer essa conversa aqui com ela, né, no canal. Então, agradecendo a Jéssica e passo a palavra para ela fazer suas considerações finais. Obrigada, Guilherme. Já vou deixar aqui um convite, uma engatilhada aqui mais uma entrevista, né, no período da campanha, porque aí a gente pode falar um pouco mais sobre propostas, né? A gente aqui no período da pré-campanha a gente não pode falar de proposta, não pode ir mais diretamente nos temas de uma proposta eleitoral por conta da legislação eleitoral. Então aí já fico me propondo para ver aqui no momento da campanha mesmo, quando a gente puder falar mais abertamente sobre esse tema. Aí o outro elemento que eu queria colocar para a gente poder fechar a entrevista, né, antes de agradecer você, é que a gente também precisa pensar em políticas públicas para mitigação da emergência climática na cidade. Ontem, quarta-feira, dia 17 de julho, o PSOL realizou na sede do PSOL, também ao Armazém do Campo, uma atividade para debater emergência climática e o que a gente pode pensar com relação ao que a cidade precisa realizar para garantir que essa crise climática não transforme os setores mais vulnerabilizados em vítimas das crises ambientais, das tragédias ambientais que a gente está vendo aí mundo afora, está vendo no Rio Grande do Sul, enfim. Então, acho que esse é um tema que também precisa tomar a campanha eleitoral, porque a gente precisa pensar em políticas públicas municipais para combater a emergência climática, preparar nossas cidades. São José não é uma cidade resiliente com relação à crise ambiental. Então, essa eleição também é uma eleição que vai estar pautada pelo terceiro turno da eleição de 2022. Então, os bolsonaristas vão querer ampliar o seu espaço no parlamento, nas câmaras municipais e prefeituras.
Esses bolsonaristas são os negacionistas climáticos, são aqueles que estão doidos para passar motosserra, né, que estão doidos aí para ampliar o agronegócio, que destrói o nosso país, destrói o nosso planeta, estão doidos para ampliar a exploração de combustível fóssil, e a gente tem que fazer o contraponto, então. Que cidade a gente quer, que sociedade a gente quer, que planeta a gente vai ter se a gente continuar reproduzindo toda essa lógica que amplia a crise ambiental. Então, não podemos seguir dando isso, não que a gente dê espaço, né? Mas a gente tem que lutar para que os negacionistas climáticos não tenham espaço nos parlamentos, né? E pensar junto com isso em políticas públicas que garantam cidades preparadas para a crise ambiental. É isso. Então maravilha. Então, você ia fazer alguma consideração final, agradecimento? Te agradeço mais uma vez, Guilherme, pela entrevista, né? Tá corrido na campanha, na pré-campanha, vai estar mais corrido ainda na pré-campanha, na campanha mesmo, de fato, mas eu vou ficar feliz de voltar aqui para falar mais concretamente sobre as propostas. Perfeito. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Jéssica, também agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates e acompanhe o nosso trabalho. Conseguimos aí finalmente chegar na marca de 10 mil inscritos ontem, né? Inclusive, né, depois aí do evento que eu cobri, né, do Armazém do Campo, que a Jéssica acabou de citar. E a gente quer, obviamente, alcançar um número maior do que os 10 mil. Então, continue aí, quem não foi inscrito, se inscreva, indique o canal aí para o colega, para o conhecido, né, para poder ajudar a gente a crescer ainda mais. E siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui.